A maneira como nós enxergamos determina como nos relacionamos. Então, a minha hipótese é a maneira, quando a gente olha para o Natal e a gente percebe essas diferentes maneiras de se relacionar com o Natal, uma das coisas que a gente percebe, que eu percebo, é que a maneira como as pessoas olham para o Natal, se elas olham com importância, se elas olham como uma data importante, se elas olham como um momento de celebrar, se elas enxergam dessa maneira, isso leva elas a se comportar de uma determinada maneira, valorizando o Natal, enfeitando suas casas, celebrando, festejando. Ao passo que se a pessoa ela não valoriza tanto o Natal, para ela é uma época normal, ou mesmo que seja uma época boa, mas não é uma época para tanta coisa, ela vai tender a se relacionar com o Natal de uma maneira diferente. Aqui uma conexão. O que nós enxergamos, como nos portamos. Aqui vai inclusive além do Natal, porque tem a ver com a vida, tem a ver com visão. A visão que nós temos sobre o Natal, mas também sobre qualquer coisa na vida, ela termina determinando as nossas ações. Visão e ação. Ou seja, a maneira como eu penso, como eu ajo, a maneira como eu penso determina muitas vezes a maneira como eu me comporto, como eu ajo. E o Natal não é diferente. O Natal é uma dessas épocas, é uma dessas ações que são grandemente determinadas pela nossa visão, por a maneira como nós olhamos. E hoje nós vamos falar sobre visão. Porque no Evangelho de João, capítulo 9, Jesus vai justamente falar sobre visão. Evangelho de João, capítulo 9, o tema da nossa mensagem de hoje é um encontro com a verdadeira visão. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia nesse texto, Evangelho de João, capítulo 9, e nós vamos ler alguns versículos. O capítulo é bem grande, tem 41 versículos, mas nós vamos ler alguns deles. E nesse texto, Jesus ele vai fazer um milagre, um homem vai se encontrar com ele, e o tema é justamente esse, é visão. Eu queria ler com você Evangelho de João, capítulo 9, que vai falar um pouquinho da história, e nós vamos ler o início da história. Evangelho de João, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe nos olhos do cego. Em seguida ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Assim diziam alguns diziam que sim, e outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-lhe em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou com terra, saliva em meus olhos, e depois eu me lavei e passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado.
Outros disseram: mas como pode um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. E por que não dizer que havia entre eles uma diferença de visões? É muito interessante porque quando Jesus passa, e ele passou por a vida de muitas pessoas, os encontros que Jesus teve sempre foram encontros transformadores. Sempre foram encontros tensos. E sempre foram encontros que gerou tensões. Mas não qualquer tipo de tensão, mas uma tensão de divergência sobre como as pessoas olhavam para Jesus. Como as pessoas olhavam para Jesus. Nesse texto, as pessoas elas estão olhando para Jesus. Mas nós vamos perceber juntos que eles vão olhando para o mesmo Jesus, avaliar Jesus de maneira totalmente diferente. Uns vão achar que Jesus é de um jeito, Jesus está fazendo certo, outros vão achar que Jesus está fazendo isso, fazer aquilo. E Jesus vai usar esse milagre. Note, Jesus se encontra com um homem que desde a sua infância era cego. E ele vai curar esse homem. Mas Jesus não vai curar esse homem com um propósito apenas de cura física. Jesus vai fazer essa cura física para falar sobre visão, especialmente para falar sobre cegueira e visão, sobre como nós precisamos ter uma verdadeira visão. Eu queria pegar esse texto e, nessa conversa de hoje à noite, tratar de 3 coisas que Jesus mostra para a gente, que Jesus quer que nós vejamos nesse texto para a nossa vida, ao olhar para a vida de Jesus. 3 coisas que Jesus quer que a gente veja quando a gente lê esse texto. A primeira coisa é compaixão em meio à dor. Sempre os encontros de Jesus, eles são marcados por compaixão em meio à dor. Se você está acompanhando essa série, você vai perceber que em vários momentos Jesus fez mais milagres para pessoas que estavam quebradas, em situações bem terríveis, do que pessoas que se colocavam numa posição mais alta, numa posição... E aqui o problema não é tanto a condição financeira, porque Jesus curou pessoas que tinham uma certa condição financeira, mas aqui o problema tem a ver com a atitude do coração. Pessoas quebradas, que eu me refiro, são pessoas que talvez tentaram de tudo na vida, não deu certo, são pessoas marginalizadas e que não tiveram encontro ainda com a graça de Deus e se sentem quebrados. O encontro de hoje, desse encontro com esse cego, ele não é um encontro diferente. Se você notar, o texto diz, versículo 1 e 2, enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Então, isso aqui por si só já é uma situação muito difícil. Imagine alguém na fase adulta, cego. Naquela época não tinha INSS, não tinha benefício do governo. Então, um cego, ou ele tinha um apoio familiar, o que era muito difícil, ou ele iria mendigar a vida inteira. Esse caso. Esse rapaz nasceu cego, ele tinha os seus pais, mas os seus pais não conseguiam sustentá-lo. Ele mendigava para sobreviver. Então, só por isso, essa situação desse homem já era uma situação muito difícil. Mas, além disso, ainda tinha o contexto social, porque note o que os discípulos perguntam. Os discípulos estão passando com Jesus e eles veem esse cego e note uma coisa, parece no texto que quem primeiro vê esse cego não é Jesus, são os discípulos. Mas a grande questão é que hoje a mensagem é sobre visão. E a grande questão é como os discípulos olham para aquele homem. E como Jesus olha para aquele homem. Acho muito interessante porque os discípulos olham para aquele homem e eles dizem, seus discípulos perguntaram a Jesus, e perguntas revelam a visão. A pergunta revela os olhos do coração. E os discípulos perguntam, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seu pai? Esse é aquele tipo de pergunta que se você responder, você sai perdendo. Independente do que você responder, você sai perdendo, porque os discípulos perguntam, ele está sim pagando o pecado de quem? Dele ou dos pais dele?
A pergunta que os discípulos colocam é uma pergunta que no final o resultado sempre vai ser pecado. Ele está sofrendo por causa do pecado. Mas Jesus não vai por essa ótica. E aí onde entra a compaixão de Jesus. Jesus olha para aquele homem de uma maneira diferente, na verdade, não sem julgar, mas julgando de maneira correta. Jesus olha para aquele homem e ele diz, ele não está assim nem por causa dos seus pecados, nem está assim por causa do pecado dos seus pais, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Jesus reconhece que Deus tem um plano em todas as coisas, mas Jesus também reconhece que no mundo em que nós vivemos, coisas ruins acontecem. Depois que o pecado entrou no mundo, que o ser humano pecou, desobedecendo a Deus, coisas ruins acontecem, e quando coisas ruins acontecem, isso necessariamente não tem a ver com o pecado cometido diretamente. Claro que aquele homem era pecador, como eu e vocês somos. Claro que os pais deles eram pecadores, como eu e vocês somos. Mas aquela doença não era fruto de um pecado. Mas o ponto que eu acho muito interessante em relação à compaixão de Jesus é que aquele homem, além de conviver com a doença, com a cegueira física, aquele homem tinha que conviver com o estigma de uma sociedade que olhava para ele dizendo que ele estava daquele jeito porque ele pecou. Você consegue perceber o peso, não apenas da doença, mas do estigma de dizer, está passando por isso porque pecou, porque errou, ou porque os seus pais são pecadores. E isso os discípulos veem assim. Se você chegar em casa e você ler o resto da história, eu recomendo, você vai perceber que esse homem, Jesus vai curar, e ele não vai ter vergonha de falar para os religiosos, e para os religiosos ele vai dizer, vocês também querem crer em Jesus? Porque eu creio, vocês querem crer também? E o que os religiosos dizem é, você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar? O que aqueles religiosos estavam dizendo? Você viveu do jeito que viveu porque você você foi fruto de pecado. E isso aqui é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado e aprender com Jesus, a compaixão de Jesus. Se tem uma coisa que Jesus quebra nesse texto, são julgamentos errados que nós encontramos até hoje na nossa sociedade, que se a gente está sofrendo, que se a gente está passando por uma situação difícil, que se a gente tem uma limitação na saúde, certamente é porque nós pecamos. Pode ser por um pecado? Pode. Mas aqui Jesus nos ensina que nem todo sofrimento, que nem toda dor, que nem toda situação difícil que acontecem com a nossa vida é porque a gente está em pecado. Às vezes é porque a gente está justamente sendo fiel a Deus. Jesus diz que a doença desse homem, ele não era nem por pecado pessoal dele, algo que ele fez para merecer aquilo, no sentido de um pecado específico, e nem muito menos os seus pais. Então Jesus olha para ele e Jesus demonstra compaixão. Ele vê um homem que sofre em um mundo de sofrimento. E aqui a gente tem que ter cuidado, porque às vezes quando a gente olha para o sofrimento, a gente quer encontrar um culpado para o sofrimento. Já percebeu isso? Que quando a gente sofre, a gente quer procurar um culpado pelo sofrimento. Eu estou passando por isso. Quem é? Não é ele aqui, não é ele. E aí quando a gente não encontra um denominador humano responsável, a gente culpa Deus. É Deus, porque Deus é soberano, eu estou sofrendo. Ele poderia evitar, ele não evitou, então a culpa é de quem? De Deus. E a gente fica procurando culpado para o problema de um mundo em pecado. E aqui Jesus nos acalma o coração para dizer que neste mundo nós teremos aflições, que neste mundo o pecado ainda reina e a doença está contida nele, e os problemas financeiros estão contidos nele, e isso necessariamente não significa um pecado. Pode ser justamente fruto do mundo mal que nós vivemos. Note, pode ser, mas não necessariamente significa que é um pecado. Jesus olha para aquele homem como um homem cego. E esse outro texto, eu queria chamar a sua atenção para Mateus 9,36, porque olha o que Jesus diz, porque reflete como Jesus vê as pessoas. Quando Jesus viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas
como ovelhas sem pastor. Jesus, ele consegue conjugar verdade com graça, ele consegue, sem abrir mão da verdade, demonstrar compaixão para com a vida das pessoas. Engraçado que Jesus demonstra compaixão até com quem não se submete a ele. Esse texto aqui, no Evangelho de Mateus, Jesus está olhando para Jerusalém. E lembre, Jerusalém é a cidade do povo judeu, a cidade principal. E Jesus é o salvador do povo judeu. E aí quando Jesus vem, Jesus olha para aquela cidade que o rejeitou, e Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. O interessante é que, nesse texto, uma das coisas que a gente percebe é que mesmo diante da insubmissão de Jerusalém, mesmo diante da falta de consideração da cidade, Deus ainda tem compaixão e misericórdia. Graça, compaixão em meio à dor. E aqui, esse texto nos ensina que Jesus, ele conhece as nossas dores. Ele conhece o nosso sofrimento. E ele tem compaixão com a nossa vida. Às vezes, os comentários que nos cercam, aquilo que a gente ouve ao nosso redor, são comentários tipo os discípulos, que se você escutar, seja uma resposta, seja outra, a vida não vai ter alegria. E é por isso que a visão da nossa vida sobre nós, ela não deveria ser determinada pelo que as pessoas pensam a nosso respeito, pelo que as pessoas dizem a nosso respeito, mas pelo que Deus diz ao nosso respeito. A visão de Deus, ela é a visão certa, ela é a visão correta, mesmo que todo mundo diga determinada coisa. Jesus nos ensina nesse texto sobre compaixão em meio à dor. Ele vai curar aquele homem, porque Jesus tem compaixão. Mas ele não vai só curar, ele vai libertar aquele homem de conceitos que o aprisionava, de conceitos que trazia dificuldade para a vida dele. Aquele homem não somente vivia com a cegueira, mas aquele homem vivia com o estigma de que ele passou por aquilo ali porque ele pecou, porque ele fez algo, porque os seus pais fez algo. Jesus tirou esse peso das costas. E aqui, gente, se tem uma coisa que deveria nos motivar a conhecer mais a Deus, a conhecer mais a Bíblia, é isso. É porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai deixando de crer em mentiras e mais nós vamos aprendendo sobre a verdade de Deus. E a verdade, ela liberta. A verdade, ela traz libertação. A mentira, ela engana. E às vezes nós temos verdades que nós acreditamos que elas nos aprisionam. Eu lembro de uma vez que eu tive que dar uma terrível notícia para uma irmã, uma senhora da igreja. Ela tinha 3 filhos, 2 dos seus filhos eram pastores, e um dos seus filhos não era crente ainda no Senhor Jesus, ou pelo menos não professava publicamente, e ele tinha muita dificuldade, tinha vício com drogas pesadas, vivia com a questão do vício terrível, e aquela irmã, ela congregava na época na nossa igreja, que eu pastoreava na Paraíba, e aquela irmã, ela veio de uma igreja neopentecostal e ela orava toda noite. Ela passava noites a fio orando. Ela orava pelo seu filho, ela pedia libertação, ela orava. E ela era uma irmã fiel, até hoje uma irmã fiel, de vida com Deus. Só que aquela irmã foi ensinada, num contexto de igreja que ela caminhava, que se ela orasse e se ela dedicasse a sua vida com fé, Deus iria libertar o filho dela, e o filho dela seria um grande homem de Deus e viveria e tudo mais. Isso não aconteceu. Mas note, ela foi ensinada, dentro do contexto da própria igreja, que se ela for fiel, o mal não vem na vida dela. Você entende isso? Você entende o problema disso? Quando está tudo bem, essa verdade, ela é maravilhosa. Eu estou sendo fiel a Deus, Deus vai cuidar da minha vida e nenhum mal vai chegar na minha vida.
Se chegar um mal na minha vida, então é porque eu estou em pecado, eu estou em erro, porque se eu for fiel a Deus, nada vai acontecer comigo de ruim. Era basicamente a mesma crença. Se você está sofrendo de cegueira, é porque você fez alguma coisa errada, ou então está pagando pelo pecado dos seus pais. Ou seja, deu certo, você está sendo fiel e vai dar tudo certo. Deu errado, você pisou na bola e Deus está te castigando. Porque se você for fiel, você tiver fé, nada vai acontecer com você. E aquela irmã foi ensinada assim e ela acreditou nisso. E eu lembro de ter que dar essa terrível notícia que o filho dela, infelizmente, em uma certa situação, ela não sobreviveu. E aqui, note que a maior dor daquela irmã amada não foi somente a perda do filho. Foi lidar. Como é que ela lida? Eu sou fiel a Deus, eu oro toda madrugada pelo meu filho, eu estou orando, eu estou determinando, como eu aprendi. E esse resultado, como é que pode? Eu estou sendo fiel, como? E aí a pessoa entra em crise, porque ela sempre acreditou em uma mentira. Qual mentira? De que se eu for um servo de Deus fiel, situações difíceis não acontecerão na minha vida. E tem muita gente, acreditando em mentiras e guiando a sua vida por mentiras. Quando está tudo bem, a mentira vai levando. Mas quando a mentira for colocada em prova, quem viveu a sua vida acreditando em uma mentira, isso vai ruir de uma maneira profunda. Isso vai gerar um choque profundo. É por isso que Jesus nos convida a conhecê-lo, a sua compaixão, o seu amor, para a gente deixar de acreditar em falsas verdades e a gente crer na verdade. Então aqui Jesus demonstra compaixão. Mas Jesus não apenas demonstra compaixão, Jesus mostra o problema maior que o problema. A cegueira daquele homem era um problema. Mas como Jesus é tão verdadeiro, ele não deixa de demonstrar graça, ele não deixa de agir com compaixão, mas ele também não pode deixar de ser 100% verdadeiro. Jesus nos desafia a ser 100% verdadeiro e 100% gracioso. Às vezes, ou a gente abre mão da graça ou da verdade. Aí vê aquela pessoa dizendo, fala a verdade. Aí fala a verdade e fala sem graça. Aí perde a pessoa, porque falou a verdade, mas falou da maneira errada. Aí perdeu a pessoa. Mas também tem outra pessoa. Não, se eu falar a verdade, a pessoa vai lá que ela deixa de ser meu amigo, vai lá que ela não gosta. Então eu vou agir com graça, vou deixar para lá, mas não vou falar a verdade. Aí a gente permanece com a pessoa, mas perde a pessoa porque a pessoa não foi, a vida dela não é edificada pela verdade. Ela não é instruída, não há franqueza, termina sendo até uma hipocrisia. Jesus não, ele fala a verdade profunda e dolorosa, mas com graça. Ele consegue dizer e expor o nosso pecado e ao mesmo assim nos amar. A gente se sente o pior, mas se sente o melhor porque se sente amado. É isso que Jesus faz. E com essas pessoas nessa história não é diferente. Jesus está falando de uma cura física. Aquele homem era cego fisicamente. O texto diz assim: então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Note bem, Jesus veio para dar visão. Jesus está usando aquela cura para dizer assim, eu vim para dar visão e vou provar que eu posso, curando esse homem que nasceu cego. Eu vim para dar visão aos cegos, mas note, para fazer que os que veem se tornem. Então Jesus veio para dar visão e tirar a visão. Aqui, para você entender isso, nós precisamos lembrar o restante do texto. Qual é o restante do texto? Aquele homem ele é curado, todo mundo a maioria das pessoas celebram, eles levam para os religiosos e os religiosos vão a partir dali tentar desacreditar Jesus e o milagre. Eles vão fazer de tudo para mostrar que aquilo ali foi uma farsa, que Jesus é um pecador, por uma razão simples. Porque Jesus fez o milagre no sábado, e a outra coisa é porque Jesus pegou um pouco de terra, misturou com saliva e colocou nos olhos. E a lei dizia que eles não poderiam, no sábado não pode mais trabalhar com terra.
Então, porque Jesus pegou um pouquinho de terra, colocou com saliva e botou nos olhos, você acha absurdo, né? Mas olha, a religiosidade às vezes nos leva a viver em absurdos. A religiosidade nos cega de tal maneira que nós somos levados a viver em absurdo. Jesus veio para dar visão, para os cegos. Mas para os que veem, Jesus veio fazer com que eles não enxerguem. E Jesus diz isso porque os religiosos da época não querem aceitar a cura que Jesus fez. Aí olha o que ele diz. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram a Jesus: você está dizendo que nós somos cegos? Aí Jesus diz: se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece porque vocês afirmam que podem ver. Aqui Jesus vai fazer um trocadilho. Porque aqueles homens se acham tanto que Jesus está dizendo: eu vim para que quem não enxerga, enxergue, e que para quem enxergue, fique cego. E aí, quer dizer que você está dizendo que a gente é cego? Não, vocês enxergam. E esse é o problema, é porque vocês acham que vocês enxergam. Aqui note que Jesus não está apenas falando de uma cegueira física. Aqui Jesus está falando de uma cegueira espiritual. Aqui Jesus não está falando sobre esses olhos físicos. Aqui Jesus está falando sobre os olhos espirituais pelos quais a gente olha para Jesus e pelos quais a gente olha para a vida inteira. Aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, se a cegueira de vocês fosse física, estava resolvido. Porque não tem nenhum pecado a pessoa ter cegueira física. A pessoa não ter a visão física, não tem nenhum problema nisso. Isso não impede a pessoa de ver Jesus, de caminhar com Jesus, de ter o reino de Deus. Mas a pessoa ter os olhos, enxergar, e com os olhos enxergando não conseguir ver quem Jesus é, isso reflete uma cegueira espiritual. E aqui o grande paradoxo: tem uma cegueira pior do que a cegueira física. É a cegueira espiritual. Um pregador muito conhecido, chamado John Piper, ele diz que a cegueira do coração é a doença mais séria do mundo, porque ela nos separa da verdadeira alegria. Note, não a cegueira física, mas a cegueira do coração é o maior problema, é a doença mais séria, porque ela nos afasta da alegria, porque ela afeta a maneira como a gente olha para Jesus, como a gente olha para todo mundo, para tudo além dele. Então, quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo justamente, confrontando e dizendo: existe uma visão que vocês precisam, que não é a visão física, é a visão espiritual. Jesus usou aquele milagre para chamar a atenção daquelas pessoas para algo mais profundo. O maior problema, a falta de visão espiritual, que todos precisam, que todos carecem. Aqui olha uma coisa. Quando a Bíblia fala sobre visão, um dos textos que a gente tem como referência é esse: acima de todas as coisas, ou seja, o mais importante de tudo. A mais importante de todas as coisas, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige a sua vida. Em outras palavras, o coração é que enxerga. A questão mais importante, talvez, da vida é a gente perceber que as questões mais importantes sobre Deus a gente não enxerga com esses olhos, a gente enxerga com o coração. O nosso coração enxerga. E coração não é esse órgão. Coração, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de pensamentos, emoções e vontade. É o nosso ser interior, o nosso coração. Nós enxergamos Jesus e a vida da perspectiva do coração. Aqueles homens sabiam exatamente quem era Jesus. Eles estavam olhando, como diz a frase, com esses olhos que a terra há de comer. Eles estavam vendo a olho vivo. Mas o seu coração não enxergava Jesus de uma maneira totalmente diferente da realidade. Já pensou que interessante? Às vezes os nossos olhos não veem a verdadeira realidade. Às vezes a verdadeira realidade nós só vemos com o coração.
E é por isso que Santo Agostinho dizia que antes de Deus iluminar o caminho, Ele ilumina o coração. A grande transformações da vida não começa no externo, começa no nosso coração. E é isso que Jesus está querendo inculcar na vida daquelas pessoas. Que se Deus está fazendo uma obra de transformação, a gente está falando de encontros transformadores, se Deus está fazendo uma obra de transformação na nossa vida, o lugar que Ele vai estabelecer o fundamento, o alicerce, esse lugar do trabalhar de Deus é justamente no nosso coração. Porque é do coração que vai partir todas as coisas. Se o coração estiver alinhado, estiver enxergando bem Deus, todo o caminho vai ser iluminado. Mas note, no exemplo dessa história de hoje, se o nosso coração não estiver convicto de quem é Jesus, clareza sobre quem é Jesus, as nossas ações, elas vão se distanciar do caminho de Deus. É o que acontece nessa história. Você tem o cego e você tem os religiosos que conheciam a lei, que conheciam a Bíblia. E conhecer a Bíblia não tem nenhum problema. O problema é não alinhar o coração a ela. E aqueles homens não tinham o coração alinhado e eles agem para perseguir Jesus, para matar Jesus, para desacreditar de Jesus, porque o coração deles não enxerga. Não tem a ver com os olhos, tem a ver com o coração. O coração precisa ser trabalhado. Então, note, nesse texto a gente vê Jesus com compaixão, mas a gente vê Jesus também mostrando o problema. Compaixão também é mostrar o problema. Às vezes a gente acha que a gente só ajuda as pessoas falando o que elas querem ouvir. Às vezes a gente acha que ajudar as pessoas, compaixão com as pessoas, é a gente dizer a elas o que elas querem ouvir. Olha, vai em frente, siga que vai dar certo, vai nessa fé, confia em Deus e vai para frente. Jesus muda esse contexto. Ele diz assim que compaixão e amor verdadeiro é dizer não o que as pessoas querem ouvir, mas dizer o que as pessoas precisam ouvir. E aqui note, Jesus está chamando uma multidão de cegos. E da pior cegueira que tem, que é a cegueira espiritual. Ou seja, Jesus está dizendo, no mínimo, que aquelas pessoas elas tinham um grande problema. E se tem uma coisa que talvez a gente precisa aprender com Jesus sobre compaixão, é que compaixão é ajudar o outro a compreender o problema maior do que o problema. E entenda uma coisa, gente, na nossa vida, na sua não sei, mas na minha, eu tenho vários problemas maiores do que os problemas. Deixa eu dar um exemplo. Quando as coisas não saem do meu jeito, isso é o problema. Mas o problema maior do que o problema é eu não descansar num Deus que cuida de todas as coisas. Quando eu não tenho aquela renda no mês que eu gostaria, ou que eu planejei, isso é o problema. O problema maior do que o problema é quando eu não durmo, porque eu não tenho o recurso financeiro que eu precisava, e eu fico sem dormir porque eu não tenho. Então esse é o problema maior do que o problema. Entende? Que nós temos problemas, mas Jesus está sempre nos mostrando um problema maior do que o problema. E note, o problema maior do que o problema sempre tem a ver com o nosso coração. É por isso que Jesus diz, olha, cuida desse coração, porque se esse coração for cuidado, o resto você vai conseguir lidar bem. Mas se o coração não for cuidado, você não vai conseguir lidar bem. Eu assisti há pouco tempo, na verdade esse ano eu assisti com minha família a série The Chosen. Eu já tinha pegado alguns trechos, mas esse ano eu tive a experiência de assistir The Chosen. Claro que não é a Bíblia, tem muita coisa ali fora da Bíblia, mas eu recomendo que quem não assistiu, assista. E uma das coisas que muito me encantou na série The Chosen foi Jesus caminhando com aqueles homens durante 3 anos e ajudando eles a lidar com um problema maior do que o problema. Deixa eu dar um exemplo. Vou dar spoiler, se você não assistiu, está no mesmo grupo que eu, aí já era. Pedro é chamado por Deus, só que Pedro é um zelote. Pedro é um zelote. E os zelotes odiavam o Império Romano, odiavam o Império Romano.
Eles achavam que o pessoal do Império Romano eram traidores, e de fato, de certa forma. Então, o Pedro era um zelote, Jesus chama para caminhar com ele. Mas Mateus era publicano. E Mateus cobrava imposto de quem era judeu, ou seja, Mateus era um funcionário do Império Romano. Então imagina Pedro e Mateus caminhando junto. E aí The Chosen vai destacar muito isso. Pedro tem uma raiva grande de Mateus. Porque Mateus era o inimigo da pátria. Tipo assim, Lula e Bolsonaro. E aí a série vai mostrar como Jesus trabalhou no coração de Pedro, no coração de Mateus, para Mateus reconhecer que ele estava errado e para Pedro reconhecer que ele estava sendo orgulhoso e ele também estava errado. Ou seja, eles tinham um problema, mas o problema era maior do que o problema era o coração deles. E é muito emocionante o momento que Pedro e Mateus se abraçam, porque o maior problema foi resolvido. Não é nem que talvez eles começaram a pensar diferente, é que eles se amaram, eles entenderam a graça, e assim é o que Deus quer fazer na nossa vida. Agora, não é o caminho mais fácil. Nas nossas relações, inclusive como igreja, falar para as pessoas que tem um problema maior do que o problema é muito desafiador. O pastor é que sofre com isso. Mas vocês também têm parte nisso. Deveriam. Porque às vezes você está caminhando com alguém e a pessoa está demonstrando uma falta de fé. Você está caminhando com alguém e a pessoa está falhando em uma área. E não é porque ela está falhando. A nossa intenção não é mostrar que ela está falhando, porque todos nós falhamos. É porque o pecado nos cega, o pecado nos destrói, o pecado faz mal para a nossa vida. Então, se eu estou caminhando com você e o meu amor por você é sincero, e você é o meu amigo, meu irmão, e eu vejo você errando, eu tenho que não abrir mão da verdade, não abrir mão da graça. Eu tenho que amar e eu tenho que falar a verdade. Em amor, mas eu tenho que amar. Como Jesus fez. Ei, esse caminho não é bom, vamos por aqui. Ei, você está olhando por isso, mas tem outro problema aqui. Então, isso é graça e verdade. Foi assim que Jesus transformou relacionamentos. É assim que uma igreja saudável se porta. Não aceitando os pecados uns dos outros, não julgando de maneira condenatória, como se eu não pecasse, quem peca é o outro, não com maldade, com maliciosidade, falando mal uns dos outros, mas como Jesus, com paixão que aponta o problema, com a intenção de salvar. E aqui a gente fala da última verdade que Jesus quer mostrar para nós, que é a solução maior que o problema. Se tem um problema maior do que o problema, também tem uma solução maior do que o problema. Olha como Deus é bom. Tem um problema maior do que o problema, mas também tem uma solução maior do que o problema. Olha o que diz João. Quando Jesus soube que havia acontecido, procurou o homem. O que aconteceu? Essa parte a gente não leu, você vai ler em casa. Mas o que aconteceu? O homem foi levado para os religiosos e os religiosos começaram a tentar provar que aquilo ali não aconteceu ou que Jesus era pecador. Eles queriam desacreditar Jesus. E o homem disse, não, ele falou comigo, ele mandou me lavar, eu me lavei e fui curado. Aí os religiosos dizem, mas como é que ele pode ter lhe curado? Porque ele curou no sábado. Se ele curou no sábado, ele não é de Deus. Aí o homem respondeu, se ele é de Deus, eu não sei. Eu sei que ele me curou e eu estou vendo. E aí eles dizem, não, mas que conversa, como assim você foi curado? Chama os pais dele, aí chamaram os pais. Esse menino é cego? Era cego? Quem curou? Aí os pais, não querendo assumir o compromisso com Jesus, dizem, não, a gente sabe que ele é cego, nasceu cego e que agora ele está vendo, mas quem curou, a gente não sabe, eles não queriam assumir a responsabilidade. Aí os religiosos voltam de novo e dizem assim, ei, diga de novo, quem lhe curou? Jesus. E como foi que ele fez? Aí o homem que era cego disse, eu já disse para vocês não ouviram? Quer escutar de novo? Vocês querem ser seguidor dele? Os religiosos ficam valentes. E dizem, seguidor dele é você, que nasceu em pecado, imprestável. Vai-se embora daqui, expulsam ele. Nesse momento, Jesus então soube do que tinha acontecido, dessa expulsão, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Filho do homem é uma expressão que se referia ao Messias, ao Salvador. Você crê no Filho do Homem, na promessa do Filho do Homem, do Salvador? Ele diz, quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. E Jesus respondeu, você o viu e está falando com ele. E o homem disse, sim, Senhor, eu creio.
e então o homem adora. Note, Jesus se aproxima com paixão, ele revela o problema maior, problema espiritual, que o problema é a cegueira espiritual, e Jesus aponta a solução, que é crer nele, que é ver Jesus como Salvador, como Deus. Adorar Jesus é a solução. E aquele homem não recebeu somente a cura física. Aquele homem, ele passa a ter vida espiritual, ele agora enxerga quem Jesus é, a vida dele foi transformada. Mas note, a transformação dele acontece primeiro porque ele ganha visão. Lembra o que a gente começou falando aqui? A visão, grandemente, muitas vezes determina a maneira como nós nos relacionamos. Esse homem tem uma visão diferente de Jesus. Para ele, a visão de Jesus é diferente. E nessa história, as pessoas vão olhar para Jesus de maneira totalmente diferente. Por exemplo, esse homem, inicialmente, via Jesus como um homem comum. Apenas um homem. Mas depois viu Jesus como um homem que cura. Depois, Jesus como um profeta. Não, ele deve ser um profeta. Algumas pessoas olhavam para Jesus como um transgressor da lei, ou como um impostor enganador. Os milagres não eram milagres, ele estava enganando. É um homem enviado por Deus. Mas aí note, o Filho do Homem, Senhor. E o homem, ele passou da compreensão, da visão, que Jesus era apenas um homem comum, para que Jesus era Senhor. E aí note uma coisa, essa parte em verde é como o homem viu Jesus. Quando ele compreende que Jesus é o Salvador, o Messias, Deus, o que é que ele faz? Ele adora. Mas antes de tudo, a visão dele, a maneira como ele enxerga Jesus, precisa mudar. A maneira como ele enxerga Jesus precisou mudar. E assim como foi na época de Jesus, assim muitas vezes é hoje. A gente quer ter uma vida transformada, mas a gente está olhando para Jesus da maneira correta? A gente entende realmente quem é Jesus? A gente se submete a Ele como realmente a gente diz que entende? A gente está buscando conhecer mais Jesus? A gente está ampliando a nossa visão? Nós somos pessoas muito da ação, de agir, de fazer. Mas fazer sem conhecer é agir sem sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então tudo começa com a visão que a gente tem de Deus. O conhecimento de quem é Jesus vai nos levar a agir para a glória de Jesus. Isso tem muito a ver com a nossa vida, porque a maneira como nós enxergamos Jesus vai influenciar o tipo de relacionamento que nós temos com Ele. A solução para o problema é Jesus, é crer nele e é crescer no relacionamento com Ele. Note aqui uma coisa interessante em João 12, aqui a gente está chegando para o final. Olha o que diz esse texto. Apesar de todos os sinais que Jesus fez, que havia realizado, muitos não creram nele. Então as pessoas viram, mas elas não creram. Elas viram com o quê? Com os olhos físicos. E elas não viram com o quê? Com o coração, cegueira espiritual. Você olha para Jesus, você conhece a Bíblia, você sabe a verdade, você não segue, você está cego, espiritualmente falando. Mas olha esse texto. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. E por que eles fizeram isso? Porque eles amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação a Deus. Mas note uma coisa, alguns não creram, muitos creram e seguiram, e outros creram e também não se declararam a fé publicamente. E tudo isso tem a ver com a maneira como eles enxergaram Jesus. Visão. Nós começamos dizendo isso aqui. Ó. A maneira como nós enxergamos, em grande parte, determina como nos relacionamos. A maneira como nós enxergamos Jesus vai determinar muito, ou influenciar muito, como nós nos relacionamos. E aqui a pergunta talvez mais importante é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Aqui essa é uma resposta que ela precisa ser respondida não com os olhos ou com a convicção
apenas dos nossos olhos físicos. Mas esse é aquele tipo de pergunta que você precisa olhar os olhos do coração. Porque é muito fácil a gente concordar que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu na cruz, que Jesus é bom, que Jesus é o Salvador, que Jesus veio dar a vida por nós. É muito fácil a gente concordar nisso. Mas a grande questão é lá no fundo do seu coração, quem é Jesus para você? Quem ele tem sido? E aí, se você quiser perceber a sua visão, vai para as suas ações. Se as suas ações estão de acordo com aquilo que você diz ver. No final das contas, nós precisamos colocar no nosso coração quem é realmente Jesus. Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é o nosso Criador, Ele nos ama, Ele tem um propósito e a nossa vida precisa ser entregue a Ele. Quando alguém compreende quem de fato Jesus é, a atitude é como aquele cego, ex-cego, se prostra e adora. E o que é se prostrar e adorar? É entregar a vida para que ela seja agora de Jesus, para que ela cumpra agora a vontade de Jesus. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é para que a gente entenda que Ele é o nosso Salvador, que Ele veio para nos dar vida, que Ele veio para alegrar o nosso coração. Tudo começa no nosso coração, compreendendo quem é Jesus. Quando a gente entende com os olhos espirituais quem de fato Jesus é, a nossa vida começa a ser transformada. E ela começa a ser transformada de dentro para fora. Tudo começa com visão. Não dos olhos, mas do coração. Por isso, queridos, para refletir e praticar, você consegue ver a compaixão e a graça de Jesus em sua vida? Você consegue, por exemplo, parar aí nesse momento e refletir sobre como Jesus tem demonstrado graça na sua vida? Nas pequenas coisas, a gente acha que graça e compaixão de Deus é só milagres fantásticos. Mas nas pequenas coisas. Talvez eu li uma frase que diz que tem tantas possibilidades da gente morrer que estar vivo é um milagre. E às vezes a gente nem percebe isso. Os milagres especiais de Deus, simples. Claro que se a gente for olhar para reclamar no mundo de pecado, sempre vai ter o que reclamar. Mas ver a graça e a compaixão de Jesus no nosso dia a dia alegra o coração e nos ajuda a ver melhor Ele. Ver graça e compaixão de Deus no dia a dia. Como a sua visão de Jesus tem influenciado seu relacionamento com Ele? Que tipo de relacionamento você tem tido com Jesus? Tem sido um relacionamento profundo? Eu acho tão interessante que cada um tem a sua religiosidade, mas tem pessoas que o relacionamento com Jesus que tem é no início da manhã, quando acorda, quando vai dormir. Mas quando a gente entende em maior profundidade quem é Jesus, a gente percebe que não é um dia, não é um momento do dia, ou um momento da semana, é a vida entregue. É caminhar com Jesus o tempo todo, é viver diante de Jesus, é um relacionamento com Jesus. Ele está vivo, Ele é uma pessoa. E a visão que a gente tem dele influencia muito a maneira como a gente se relaciona, como ele cuida da nossa vida, como ele influencia o nosso coração. E por último, pense, reflita, quais são as decisões que Jesus quer que você tome para vê-lo melhor e viver um relacionamento crescente com ele. Quais são as decisões que você precisa tomar para você se aproximar mais de Jesus, para você vê-lo, conhecê-lo melhor e crescer. Gente, não existe nada melhor na vida do que conhecer Jesus, viver Jesus e amar Jesus. Fuja de uma vida religiosa que somente lhe faz cumprir práticas religiosas. As práticas religiosas em si, elas não são erradas, não é ruim, mas busque viver uma vida de relacionamento com Jesus. Ele é uma pessoa, Ele se importa com a sua vida, com o seu coração. Então, pega o que você está ouvindo aqui e pensa, o que é que eu levo para casa? O que é que eu levo para essa semana? Como é que eu posso conhecer mais Jesus? Como é que Ele pode abrir os meus olhos? Como é que Ele pode me fazer enxergar melhor? Porque essa visão, note bem, essa visão, esse relacionamento com Jesus que vai nos fortalecer. É a vida com Ele. Mas tudo passa pela maneira como a gente enxerga.
se você não vê Jesus bem, se você não se relacionar com Jesus, como você vai agir conforme a vontade de Jesus? Então tudo começa com ver Jesus, contemplar Jesus. Que a sua semana seja uma semana marcada por contemplar de Jesus. Sai do TikTok, sai dos Reels do Instagram. Se você passar uma semana, um mês sem ver isso aí, a sua vida não perde nada. Mas às vezes a gente está vendo mais bobagens, mais besteira do que Jesus. E às vezes a gente se acha estranho porque que a nossa vida fica se pegando em coisa, fica fraco, a gente não tem confiança. Porque confiança tem a ver com relacionamento. Aprofunde o seu relacionamento com Jesus. E cuidado com a quantidade de vozes. A gente tem tanta coisa para ver hoje em dia, tem tanta opção para você ver, um feed infinito aí que se você ficar passando o dedo até o mês que vem, vai ficar aparecendo coisa nova. A gente tem tanta coisa para ver, e a gente esquece que a pessoa mais importante que a gente precisa ver é Jesus, porque Ele vai guiar a nossa vida. Não é à toa que a gente vive numa época de muita falta de direção. No início do ano a gente vai ter uma série sobre isso. Mas isso é muito importante. Se a gente quiser ter direção na vida, alinhamento, a gente precisa ter um relacionamento crescente, profundo com Jesus, porque isso vai nos ajudar. Note, ver com o coração vai lhe ajudar a ver melhor com os olhos. E todos nós precisamos ver melhor. A gente precisa ver melhor o nosso casamento. A gente precisa ver melhor nossas relações. A gente precisa ver melhor o nosso trabalho. A gente precisa ver melhor a maneira como a gente se comporta. A gente tem tantos desafios. Se você quiser enxergar melhor, você precisa ver espiritualmente como Jesus. E você só consegue isso por meio de um relacionamento crescente com Jesus. Aquele homem que era cego passou a ver não apenas fisicamente, mas espiritualmente, porque ele cresceu a sua visão, o seu relacionamento sobre Jesus. A sua vida também pode ser grandemente transformada se você crescer no relacionamento com Jesus. Então, queridos, que Deus abençoe a nossa vida, a sua vida, e que você possa nessa semana tornar isso aqui prático e buscar crescer no relacionamento com Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida é transformada, nosso coração é satisfeito, porque Ele revela compaixão, revela os problemas, mas acima de tudo, Ele é a solução para todos os problemas, para todas as situações da vida. E feliz é você se você já enxergar isso. Se você já enxergou e já enxerga que Jesus não dá a solução, Jesus é a solução para todos os problemas da vida. Eu gosto muito de uma frase que diz que para aqueles que têm Jesus, toda dor é por enquanto. Aquele homem poderia não ter sido curado fisicamente, ele poderia continuar cego, mas a visão que ele teve sobre Jesus mudaria para sempre a sua vida. Toda dor é por enquanto. E sabe quem nos convence disso? Jesus. É por isso que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Ele, a nossa vida ela é verdadeiramente transformada. Verdadeiramente. Ele muda de dentro para fora. Que Deus abençoe a nossa vida.